paz de Jesus nos abençoe. É uma alegria voltar a fazer palestra. Um tempo passado, a gente passou por uma cirurgia no joelho, então não deu, né? Mas a gente está retomando devagarzinho. O Sr. Vigário fez contato com a gente essa semana. Olha, eu preciso lá com uma força. Vamos lá, vamos trabalhar. Então, vamos iniciar uma reflexão em si, texto devagar, mas sempre, do livro Fonte Viva, de autoria do Espírito Emmanuel, psicografia do Francisco Cândido Xavier, nosso Chico. É um livro muito interessante, eu recomendo a quem tiver interesse de adquirir o livro, porque ele trata de reflexões sobre o Evangelho com a ótica do Espírito Emmanuel, do mentor do nosso Chico. Então, é muito interessante. O livro contém mais de 370 itens que o Emmanuel trabalha com um tema, um trechinho do Evangelho e a abordagem dele diante daquele tema, a maneira que ele entende de explicar o Evangelho, de nos trazer conhecimento ainda mais. Hoje, a ideia é trabalhar o item devagar, mas sempre. E ele traz como ícone do Evangelho a segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16. Mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. O que a gente pensa sobre esse tipo de abordagem do apóstolo Paulo? Ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o nosso interior se renova dia em dia. Talvez a gente pode pensar como uma forma de renovação através de um aprendizado. Como se faz o aprendizado? O aprendizado é aos poucos, é gradativo, é lento, é um processo às vezes cansativo. Não se aprende tudo de uma determinada doutrina, de uma determinada área de conhecimento numa aula. É possível adquirir uma formação universitária com apenas uma aula? Não é possível. Como adquirir conhecimento da nossa vida, da nossa existência? O conhece-te a ti mesmo, que foi trabalhado por Sócrates, em um dia, em uma experiência. E querer que essa experiência seja trabalhada sem erros, sem nenhum tipo de tropeço, nenhum tipo de obstáculo, nenhum tipo de processo de cair e levantar, assim como uma criança que está aprendendo a andar. Os primeiros passinhos dela são de joelhos no chão. Aos pouquinhos ela vai se agarrando. Há uma necessidade instintiva de se movimentar. O movimento é vida. O movimento é parte da nossa existência. Esse movimento é um processo, talvez, que Paulo está dizendo para a gente, que o homem exterior pode se corromper. Nós erramos, nós falhamos, nós nos deixamos falhar, às vezes, de forma inconsciente, como maneira de processo de aprendizado, como uma maneira de começar a corrigir um determinado desvio do nosso comportamento, do nosso espírito, a partir de um cansaço. De tanto cair, às vezes o nosso espírito se cansa daquele processo e fala, não, já errei demais, não é possível, eu vou de novo corresponder de forma errada a uma ação negativa de alguém, um maltrator, que distratou, que fez algo que eu não gostei. Eu vou novamente contrariar uma lógica que eu estou enxergando na minha vida. Cada vez que eu tento fazer um processo da minha vida de maneira errada, naturalmente a queda é inevitável, a falha é inevitável, a falta é inevitável. Então, a
a cada erro nosso, nosso espírito, nosso interior se renova a entender que tudo bem, eu ainda não estou pronto para me corrigir plenamente, mas eu vou continuar a trabalhar, vou continuar a insistir, vou continuar a bater na porta, assim como Jesus nos ensinou, para que ela se abra. Eu vou continuar, essa é a minha escolha. Essa é a ideia de continuar o nosso caminho. Por quê? Porque é preciso fazer esse tipo de observação, não no outro, não no meu vizinho, não na minha esposa, no meu companheiro de trabalho, em mim. Aquilo que está me incomodando no outro, muitas vezes, é um desvio que é meu, é uma falta que é minha, mas eu não enxergo aquilo como um espelho do que é meu, e sim como um defeito do outro. O outro está caminhando errado, o outro está falhando, e eu não erro. Eu sou perfeitinho, minha mãe falou que eu sou limpo, então é verdade, se minha mãe falou, eu acredito. O outro erra, eu não erro. O outro se desvia, eu não desvio. É sempre assim. E de caminho em caminho, a gente vai deixando de promover o processo de mudança de dentro para fora. Então vamos analisar um pouquinho do que o nosso Emmanuel traz para a gente, mediante a ideia do apóstolo Paulo. Então ele coloca: observa o espírito de sequência e gradação que prevalece nos mínimos setores da natureza. O processo natural de evolução, o andamento dos processos da natureza nos ensina que é uma sequência, é devagar, é aos poucos, é dia a dia. A evolução do homem encarnado no planeta Terra não se deu rapidamente. Nós viemos de homens das cavernas, de espíritos primitivos, nossas sociedades não eram o que são hoje, e ainda hoje nós repetimos os tropeços de sociedades passadas. Não mudou muita coisa. Nós ainda repetimos barbáries, nós ainda repetimos faltas, corrupções, a ganância existe, mas é um processo de gradação. É um processo que a natureza nos traz a observação todos os dias. Você vê uma lagarta que caminha pela sua janela, sobe uma árvore, daqui a pouco ela é um casulo, e daqui a pouco ela é uma borboleta. Isso aconteceu por milagre? Não, por um processo de sequência e gradação, conforme o Emmanuel nos ensina. Nada se realiza aos saltos. E na pauta da lei divina não existe privilégio em parte alguma. Ninguém é privilegiado. Nenhuma borboleta passou direto no processo de não ser lagarto. Já nasceu borboleta, é coisa boa. Imagina, se cada um de nós aqui, que está buscando se melhorar, está buscando evoluir como espírito, eu quero me tornar um espírito superior. Agora, aparecem as asinhas aqui, eu me tornei um anjo, é coisa boa. Mas eu sei o que um anjo sabe. Eu passei pelos processos de depuração, de encarnação e encarnação, que um anjo passou. Eu não passei. Então como que eu quero pular esse processo? Como que eu quero cortar caminho? Não tem cortar caminho no processo de evolução diante da lei divina. Não tem privilégio a nenhum espírito. Aquele espírito que hoje é mentor da casa, ele passou por um processo de estar sentado na cadeira, como cada um de nós, depois por um processo de tomar passe, fazer um curso, aprender a passe, se oferecer para trabalhar na casa, e assim por diante. Só que ele foi caindo e levantando, caindo e levantando, caindo menos, diminuindo as quedas, aprendendo a andar com mais cuidado, aprendendo a administrar sua vida com mais atenção. Talvez esse é o processo que nós temos que ter bastante consciência, atenção, estar presente no processo em que nós estamos submetidos. A encarnação a que nós
exige atenção, exige se observar, se olhar no espelho. E quem que você está vendo no espelho? É um inimigo? É alguém estranho? Não, é você mesmo. Olha além da imagem refletida. Olha os pensamentos dessa imagem refletida. Olha os interesses, as vontades, os desejos dessa imagem refletida. Vai passar adiante. É você. Não tem como acusar o outro das suas escolhas, dos seus desejos. Não tem como evoluir como o outro sem passar pelo que ele passou. Os nossos avós, os nossos companheiros de caminhada com mais experiência nos trazem tantas lições importantes nesse sentido. E nunca vi nenhum deles me dizer que há um jeitinho de cortar caminho. Não tem jeitinho. É um caminho dia a dia, passo a passo. Nós não nascemos com asas. Deus não deu asa às cobras. Nós temos que rastejar, nós temos que caminhar, nós temos que prosseguir da maneira que Deus nos permite. Com muita vontade. A mesma vontade que enche a espiga de grão em grão, a mesma vontade que desenvolve-se a árvore, milímetro a milímetro, nasce a floresta de sementes insignificantes. É possível imaginar que na floresta amazônica, um dia, foi semente a semente, árvore a árvore, foi nascendo pequenininha, foi lutando para nascer. Milhões de anos depois, nós temos o que temos. Por mais que se desmate, por mais que se destrua, ela não acaba. Por mais que se tente, ela ainda está lá. Por quê? Foram sementes pequeninas que promoveram algo imenso, gigantesco, quase eterno. Mas tudo começou com uma sementinha. Você começou com uma sementinha. Nossa consciência começou primitiva como uma sementinha. Levanta-se a construção peça por peça. Uma casa para ser edificada. Hoje você tem casas pré-moldadas, ok. Mas não, vamos falar daquelas casas antigas, né, Suzé? Aquelas casas, aquelas para durar. Aquelas que depois de 50 anos não tem trinca na parede. Aquelas que o telhado foi muito bem feito, com madeira de qualidade, não precisa trocar a madeira, está muito bem estruturado. O piso foi de primeira. Isso é feito de um dia para a noite, isso é feito num piscar de olhos, mesmo na melhor empreiteira. Não é. Não é. Foram pequenas peças, com mão de obra, com muito esforço, muita dedicação de várias pessoas para se levantar uma casa. A nossa casa interior também tem que ser feita assim, em conjunto. A cada sábado que você decide sair de casa, vir à casa espírita, ouvir uma palestra, tomar um passe, sentir a vibração de paz, de serenidade que é preparada pelos mentores da casa para que a gente receba, você está colocando um tijolinho novo na sua construção interior. No seu pensamento é colocado um tipo de ideia que você não tinha ontem, semana passada, mês passado. A cada visita à casa é construir um pouquinho dentro de você, de melhoria, de evolução. Levanta-se a construção peça por peça, começa o tecido nos fios. As mais formosas páginas foram produzidas letra a letra. A Bíblia foi escrita letra a letra. Antes da Bíblia, edificada em textos prontos, materializados, era transcrito oralmente. As pessoas se sentavam e os mais velhos contavam as histórias. E os mais novos transferiam essas histórias, quando eles se tornavam adultos, os mais jovens. Até que foi colocando isso em ideias, foi colocando isso em textos, palavra por palavra. Dizem que no início, no Egito, palavras, quando eram para se colocar em texto por escrito, eram no corpo,
e se cobrava por letra. Quanto me deve ter custado para formar uma Bíblia? E esse livro hoje não tem preço. É possível colocar valor na sabedoria que a Bíblia, que o Velho e o Novo Testamento trazem para a gente? Não tem preço. É imaterial. Seguindo, a cidade mais rica é edificada palmo a palmo. Vamos pensar em Americana. Como começou a Americana? Os fundadores, os primeiros moradores, as fazendas, os sítios que compunham essa região. Muita dificuldade, muita luta, muita batalha. As pessoas foram chegando, foram formando grupos, vilas, e isso foi crescendo. Hoje nós temos Americana. Não foi da noite para o dia. E quantas pessoas de tantos lugares do Brasil ela abriga, compõe a cidade, forma-se um coletivo. A Casa Espírita, a primeira Casa Espírita de Americana, é onde nós estamos, que é uma honra para a gente fazer parte desse ambiente. Então, tudo demorou, tudo foi palmo a palmo, muita luta, muita dificuldade. As maiores fortunas de ouro e pedras foram extraídas do solo, fragmento a fragmento. Por que não pensar em cada um de nós como mineradores, em busca de algo muito precioso pelas palavras do Evangelho, pelo momento de estar na casa espírita e ouvir algo que ninguém vai tirar, algo que ninguém vai poder tirar, como uma pedra preciosa, um ouro que pode ser extraído da sua posse, o conhecimento, mas acima dele o sentimento de um dia você não está bem, vir para a casa espírita, tomar um passe, ouvir uma mensagem e sair daqui mais leve, sair daqui mais preparado para iniciar uma nova semana, fazer uma leitura em casa, fazer o Evangelho no lar, no objetivo de buscar essas pedrinhas preciosas, que às vezes é um dia que você não acordou bem, e nesse dia você abre o Evangelho e tem uma mensagem ali, milagrosamente, parece que foi escrita para você, para aquele dia que você não acordou bem, para aquela sua necessidade. O livro Fonte Viva faz isso, eu leio ele diariamente, e muitas vezes tem mensagens ali que eu olho e falo, nossa, parece que foi escrito para mim, parece que eu estou precisando ouvir alguma coisa nesse sentido, para iniciar meu dia, para mudar a minha vibração, mudar o meu estado, para iniciar um novo dia. A estrada mais longa é pavimentada metro a metro. O grande rio que se despeja no mar é conjunto de filetes líquidos. De quantas nascentes é formado um rio? O rio Piracicaba, o rio Atibaia. De quantos conjuntos até se tornar o que o rio se torna nas partes maiores deles, nas áreas mais largas. De quanto conhecimento. Agora vamos imaginar um rio formado por vibrações de nós mesmos, aqui na casa espírita, nesse momento, em que a gente deixa fora da casa espírita os problemas, as dificuldades, e assume uma postura de, nesse momento, ele está aqui, está presente, compondo um rio de vibrações, e que cada pessoa é parte importante desse rio. Que cada um que não está aqui faz falta. Mas que esse conjunto de espíritos aqui, mais os nossos irmãos desencarnados que também estão aqui, formam esse rio. Formam um conjunto de filetes líquidos que vão formar essa vibração. O funcionamento da nossa atividade é muito importante. E prosseguindo, não abandones o teu grande sonho de conhecer e fazer nos domínios superiores da inteligência e do sentimento, mas não te esqueças do trabalho pequenino
dia a dia. Por maior que sejam as nossas missões, os nossos compromissos espirituais assumidos antes da nossa encarnação, temos de pensar nesse trabalho dia a dia. Dia a dia você tem a oportunidade de mudar uma maneira de tratar alguém na rua, um bom dia, um olhar, uma maneira de tratar alguém que trabalha com você e muitas vezes não bate o santo, né? A gente tem pessoas às vezes que não trabalham, não bate o santo. É complicado, né? Tem gente que a gente olha assim e não está legal nessa sociedade. É normal. Por que é normal? Porque essas pessoas não nos encontraram só naquele momento, mas em experiências anteriores. Essa questão entre nós não é nova. Novo é o reencontro dessas duas aparências, mas aqueles espíritos ali já é antigo. É muito antigo. Então por que não mudar? Olha, eu vou tomar uma atitude diferente segunda-feira, chegando no trabalho com aquela pessoa que me ligou bem e falar um bom dia para ela. Pegar na mão dela. Por que não? Ah, mas ela é mais educada, ela não vai pegar. Não tem problema. Faz sua parte. Quem sabe essa pessoa que foi programada para vocês se reencontrarem nessa encarnação é aquela pontinha que estava faltando para ser quitada, que a gente adia de encarnação em encarnação. Aquele compromisso, às vezes, que você adia de eu não quero fazer determinada coisa, não quero ter determinada conversa. A gente adia certas ocasiões da nossa vida, que por mais que você adie, volta e meia você se vê novamente frente a frente com ter que resolver aquele problema. E você se nega. Mas ele vai desaparecer? Não, porque às vezes é o seu compromisso. Em toda situação da nossa vida, tudo que se apresenta não é por castigo, demérito, não é por você estar sendo punido, castigado, é pela sua necessidade, é pela nossa necessidade de estar submetido a situações assim. Encontrar com pessoas que às vezes não santo, não dá certo. Às vezes a pessoa nos faz um mal danado. Tem uma história do Chico que conta, ele cuidava de uma cachorrinha muito doente. Ele chegava do trabalho da psicografia, altas horas da madrugada, ia tratar a cachorrinha, alimentar. Um conhecido da família resolveu ajudar o Chico. A maneira de ajudar é parecida com a delicadeza do rinoceronte na loja de cristais. Ele vai entrar passinho por passinho para resolver, ele só quer ajudar, mas não deu muito certo. A pessoa matou a cachorrinha. Falou, pronto, resolvi o problema. Aquilo criou uma mágoa, uma tristeza muito grande no coração do Chico. Não era para ter feito, mas foi aquilo que a pessoa tinha para dar naquele momento. O Chico passou por esse momento, aquela mágoa continuou, e meu irmão um dia chama ele e fala, Chico, nós estamos com um problema. Essa mágoa que você está sentindo, que está manchando seu perispírito, ela está atrapalhando o nosso trabalho, as atividades, na sua mediunidade. O Chico ficou preocupado e quis resolver. Falou, mas o que eu faço? Eu não tenho como resolver. Tem uma história, tem uma ideia. Você tem que pegar essa pessoa da sua família e descobrir o que ela mais deseja ganhar de presente. Aquilo que ela mais deseja. Não é qualquer coisinha, não. Não é um sorvete de morango, cobertura, não. Aquilo que ela mais deseja. Essa parente do Chico desejava uma máquina de costura da mais cara que tinha naquela época. Totalmente fora das possibilidades do Chico de comprar e pagar por ela. O Chico na hora olhou e falou, mas pelo amor de Deus, ela matou minha cachorra, eu vou lá dar o presente para ela.
receita é de Jesus. E agora? O Chico foi lá e comprou uma. Parcelou em 1 milhão de promissórias. Não era fácil, o salário dele era muito baixinho, tinha muitos que ele sustentava na casa. Comprou. Chegou com a máquina e entregou para o parente dele. A alegria foi tão grande dessa parente receber a máquina de costura, que ela sempre sonhou em ter, e julgava que nunca poderia, que uma luz saiu direto do coração dela e refletiu no coração do Chico e apagou aquela mancha que estava atrapalhando o trabalho de mediunidade do Chico. Olha a importância de passar por cima, de resolver esses compromissos e esses desafios que se apresentam para a nossa encarnação como detalhezinhos. Tem alguém que não tem condições de conviver, que você vai se chocar, dá um presente para ela. Dá um presente. Eu já fiz, dona Rosa. Eu fui lá, peguei, presente para você, tocador de slide. E a pessoa ficou sem palavra, não esperava. Funciona. Eu vou saber de onde vem a nossa inimizade, mas vamos resolver, né? Já estamos aqui. Então fica como lição para cada um de nós, aproveitar dessas oportunidades. Não que você tenha que sair dando presente para todo mundo, né? Não é assim, né? Isso é coisa séria, as histórias do Chico são coisas sérias, mas fica como lição para cada um de nós. Então, prosseguindo, a vida é processo renovador em toda parte, e segundo a palavra sublime de Paulo, ainda que a carne se corrompa, a individualidade imperecível se reforma incessantemente. Ainda que erraremos, vamos estar evoluindo, não de forma a errar propositadamente, não de forma a errar como uma muleta psicológica, para não, eu tenho que errar para aprender, então eu vou errar bastante mesmo. Não é isso. Não é isso que nós estamos tratando. São aqueles erros que nós cometemos de forma voluntária. Por quê? Porque estão muito enraizados no nosso subconsciente, no nosso consciente. Nós ainda temos que trabalhar. É aquilo que parece ser mais forte que nós, mas não é. É aquilo que quando você erra, a sua consciência dói. Você sente. E a partir do momento que você sente, você fala, puxa, eu errei de novo, falhei de novo. Tem um trechinho do apóstolo Paulo também, aos Filipenses, capítulo 3, 13 a 14. Olha o que Paulo nos ensina. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço com as que estão diante de mim, prossigo para o alto, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha a lição do apóstolo Paulo. Eu não alcancei, eu ainda falho, mas eu deixo tudo isso para trás. A lição da natureza também nos explica que, ainda que a noite seja muito tenebrosa, amanhã será um novo dia. Nós vamos ter um novo despertar. O sol vai nascer novamente. Com o ensinamento que nós devemos renascer no dia seguinte e procurar ser mais forte, procurar errar menos, faltar menos. Para que não nos glorifiquemos, todavia, em sentido oposto à expectativa do alto, é indispensável saibamos perseverar com o esforço do autoaperfeiçoamento, em vigilância constante, na atividade que nos ajude e nos enobreça. Fazer esse exercício de autoaperfeiçoamento. O seu, a sua questão é com Cristo, é com Deus.
do outro, a quem você julga errado, a quem você critica, a quem você aponta, são as suas questões refletidas no outro. Te incomoda o comportamento dele, que muitas vezes é o seu comportamento, é a sua maneira que está trazendo em evidência na imagem do outro. Mas aquilo é seu. Ele vai se resolver com Cristo, ele vai se resolver com Deus. Você se resolve com Cristo, você se resolve com Deus. Cada um cuidando da sua encarnação, da sua melhoria, da sua evolução de maneira individual, do seu autoaperfeiçoamento, com vigilância constante, como nos diz Emmanuel, na atividade que nos ajude e nos enobreça. Se algum ideal divino te habita no espírito, não esqueça, não ouvides o serviço diário para que se concretize em momento oportuno. Às vezes você tem o sonho de participar das atividades da casa espírita, às vezes você tem o sonho de ajudar na classe, às vezes você tem o sonho de vir, uma vontade, não seja um sonho, mas uma vontade, um desejo de contribuir mais, mas eu tenho uma vergonha, Marilza, vem aqui na frente dar a palestra. Olha, Silvia, mas tem um problema, eu não queria, mas sabe o que acontece? Não é por mérito ou demérito, é por necessidade. Quem vem aqui dar uma palestra tem necessidade, tem compromisso. E às vezes essa vontade que você sente que não está na hora, porque não, jamais vou fazer. Pode ser um chamado, pode ser aquilo que você tem a necessidade de fazer. Se tem a necessidade, conversa com o seu Zé, prepara o material, traz. São todas pessoas amigas. Se a gente errar, não tem problema. Os irmãos perdoam e sabem que está todo mundo evoluindo, está todo mundo aprendendo. Nosso irmão fez uma palestra recente, eu adorei a palestra, foi muito boa do livro. Vou procurar ler o livro também, Ser Elogioso, que eu gostei muito bacana, parabéns. E fica como incentivo para cada um de vocês. Eu tenho vontade de participar do passe, da doutrinação lá dentro, dos espíritos, de desenvolver minha mediunidade. Conversa com o seu Zé, ele vai te direcionar, ele vai te orientar para onde seguir. Ainda que seja, poxa, eu queria ajudar com a água, eu queria colocar água nos copinhos. Todo sábado eu queria chegar mais cedo. Será que pode? Pode. Conversa com o seu Zé, que auxiliar na casa. Pode fazer, quero trazer uma flor, quero trazer uma orquídea para colocar aqui na mesa. Pode trazer. Conversa com o seu Zé, que é o presidente, pede para ele, ó, tudo certo, pode fazer. Não vai se negar. Você está colocando a sua boa vontade à disposição do próximo. Quero ajudar com uma campanha do leite, a Maria que trabalha com isso, as nossas irmãs apoiam muitas famílias, é um trabalho dia a dia. Então, como está dizendo, se algum ideal divino te habita o espírito, não esqueça do serviço diário, para que se concretize no momento oportuno. Enquanto a gente fica na posição de eu não sei, eu não vou, não vai acontecer. E aquilo vai continuar na sua consciência martelando. Podia fazer, né? Podia tentar. Há ensejo favorável à realização? Age com regularidade, de alma voltada para a meta. Tenho vontade de me livrar de uma tristeza profunda que habita no meu espírito. Vem para a palestra, mas não vem uma vez. Vem vez, vem duas, bate na porta, insiste, leia o Evangelho, faz o Evangelho no lar, conversa com as pessoas mais velhas da casa, o seu Zé pode te orientar. As quintas-feiras tem um acolhimento fraterno. Traz isso para a casa espírita, porque é onde um vai ajudar o outro, e o espírito ajuda o outro espírito. Então, sempre voltado para a meta, para o objetivo. Há percalços e lutas, espinhos e pedrouços na senda, prossegue mesmo assim. Há muitos carros
casos em que às vezes a esposa vem para a casa espírita, o marido não quer. Há muitos casos que o marido vem para a casa espírita, a esposa não quer que o marido venha. E o que acontece? Depois de um tempo, o marido fala: "Bom, mas todo sábado você vai no lugar, toda vez." E ela ainda chama isso: "Sérgio, vamos comigo." Mas não vou, não tem tempo, não. Não é a hora, não é o momento, mas você continua aqui. É algo bom para você, te faz bem, te traz equilíbrio. Continue, prossiga, aos pouquinhos. Quem sabe um dia ele não sente vontade e vem conhecer. Não vai ser uma atividade para ele diferente, despertou a curiosidade dele, e quem sabe ele não gosta. Um parente que você queria muito que viesse à casa espírita, você pode convidar. Deus fala: não, uma hora eu vou, tudo bem, não insiste, não é por força, não é por coerção. Mas a hora que ela quiser, olha que naquele lugar que você vai, as portas, os braços vão estar abertos para receber essa pessoa que, ainda que no momento que você chamou não quis vir, um dia, pela vontade dela, pelo trabalho da espiritualidade, que às vezes demora anos e anos para trazer alguém para a casa espírita, para assistir uma palestra sentada aqui como nós estamos, eles conseguem, através de você, que não parou de vir. E ela fala: "Não, hoje eu vou, com a minha esposa, com o marido, com o companheiro, eu vou." Quem sabe, né? Prossegue mesmo assim. Para finalizar, o tempo implacável, dominador de civilizações e homens, marcha apenas com 60 minutos por hora, mas nunca se detém. Ainda que a caminhada seja longa, lenta, dura, cansativa, com lágrimas de sangue vertidas por cada um de nós em nossas batalhas internas, em nossas dificuldades. É uma caminhada que o tempo nos ensina. A cada 60 minutos, uma hora se vai. A cada dia que você batalhou com essa dificuldade para não errar mais, é um dia a menos, a dificuldade é menor. Vai passar, vai terminar. E ele finaliza: guardemos a lição e caminhemos para diante, com a melhoria de nós mesmos, devagar, mas sempre. Tem um texto no Evangelho, que é a designação do planeta Terra, em que Kardec diz assim: é preciso considerar que sobre a Terra não se vê a humanidade, mas apenas uma pequena fração da humanidade. A humanidade não é só um conjunto de espíritos encarnados que estão aqui no planeta Terra. É muito mais. Com efeito, a espécie humana compreende todos os seres dotados de razão que povoam os inumeráveis mundos do universo. É muito maior que nós. É muito maior. Entre os espíritos, entre os encarnados, no nosso planeta e em outros planos, é muito maior. A humanidade é muito maior. Como se sabe, quando se sai do hospital, quando se está curado, e da prisão, quando se cumpre o tempo, um homem deixa a terra por mundos mais felizes, quando está curado das enfermidades morais. Esse é o nosso processo. Estamos numa escola, estamos num hospital, alguns estão numa prisão. Mas depois do processo finalizado, o objetivo, o planejamento divino é que, a partir do momento que as nossas enfermidades morais sejam curadas, nós vamos para planos mais felizes, nós vamos para mundos mais felizes. É essa a nossa meta, o nosso objetivo. É isso que eu queria trazer para vocês essa noite. Eu agradeço muito a atenção e que a paz de Jesus nos abençoe a todos.
Muito obrigado.